Olá, boa noite. O meu nome é Jonas. Tenho 28 anos de idade. Moro aqui no interior de Manaus. Confesso para vocês que está sendo difícil eu contar esse relato para vocês, pois ainda estou em choque com o que aconteceu comigo. Foi muito recente esse relato. Quero narrar para vocês como foi o acontecimento. Aqui, onde eu moro, tem uma encruzilhada que divide as estradas. E justamente nessa encruzilhada tem uma casa, mas uma casa muito velha. Sabe, parece que é aquelas casas de filmes de terror. Você fica caçando na cabeça, na memória, por que aquela casa está ali, e ainda mais em uma encruzilhada. Mas logo logo eu teria respostas. Eu perguntava para o meu pai, para minha mãe e para todos que sabiam história daquele lugar mais antigos, mas eles sempre inventavam desculpa. Parecia que eles não queriam me contar o real segredo daquela casa, da encruzilhada. Mas, cedo ou mais tarde, eu iria descobrir. E o tempo foi passando, eu deixei aquilo de lá, mas simplesmente eu fiquei com a curiosidade de ir até ali à noite, mas faltava coragem, pois o lugar era completamente sinistro de noite. Para isso eu teria que achar uns amigos meio doidos da cabeça, que nem eu. E foi no final de semana, veio uns amigos meus de outra cidade para me visitar. Eu morava tipo uma chácara, e eu falei para eles sobre a casa estranha e encruzilhada. Mas, se eu soubesse o que iria acontecer com nós, eu nem teria tido essa ideia maluca. Então, eles falaram: vamos ver essa casa de dia. E se a gente conseguir entrar fácil, à noite a gente vai lá e entra. Nós combinamos uns dias e entramos lá de noite. Então eu concordei, mesmo meu coração indo contra minha vontade, pedindo para mim ficar. O meu pai, sem querer ouvir o final da história, ele falou: é o quê? Vocês vão marcar um dia para entrar naquela casa? Não, Nanina, não, de jeito nenhum. Vocês não vão entrar naquela casa, ainda mais de noite. Sabe o que aparece lá? Aparece um homem de capa preta e depois vira uma fumaça e some. Cuidado, não quero que nada aconteça com vocês. Eu disse: relaxa, pai, fica tranquilo. Como se eu soubesse o que estaria fazendo. Mas o meu pai estava certo. O que iria se revelar para nós dentro daquela casa era algo tão macabro quanto a própria morte. E os dias foram passando e os meus amigos lá, na maior brincadeira. Até que um dia de noite, nós ouvimos tipo um grande bater de asa que passou por cima de nossa casa. O meu pai se benzeu na hora, a minha mãe também. Falou o nome de Maria e o nome de Jesus também. Se benzeu e ligou uma vela. Eu não entendi porque ela acendeu uma vela e fui perguntar. Ela falou: isso que passou em nossa casa não é uma rasga-mortalha, e sim um demônio. Eu falei: um demônio? Nessa hora eu me arrepiei inteiro, pois nunca tinha visto a minha mãe ou meu pai falar daquele jeito. Os meus amigos ficaram pior do que eu, com os olhos arregalados. Então, um demônio, mãe? Sim, está indo para aquela casa amaldiçoada da encruzilhada. Eu pensei em ir lá, mas tive muito medo do que poderia acontecer comigo e com os meus amigos. E deixamos aquela noite passar, mas era como se algo estivesse nos olhando do lado de fora. Foi por volta de umas 3 horas da manhã.
O meu quarto, a minha cama ficava perto da janela, que entrava um pouco de claridade da lua, pois a lua era clara e iluminava o quarto bem. Quando eu olhei para fora, assim, levantei para ir no banheiro, que olhei para fora pela janela, eu vi tipo uma pessoa de capa preta, que quando me viu, se tornou em uma fumaça e simplesmente saiu, sumiu, como se nunca estivesse lá. Bom, aquilo era o começo do terror que nós estávamos para passar. Eu dei um grito tão alto que acabou acordando a casa inteira. E lá vem o meu pai, a minha mãe e os meus 3 amigos, perguntando o que eu tinha visto. E eu falei para eles o que tinha acontecido. Então meu pai falou: entregue a Deus, faça oração, pois isso é coisa do capeta. Digo com toda certeza, sem sombra de dúvidas, com certeza é coisa do negócio lá de baixo, lá, do capiroto. Mas vocês ainda estão com ideia besta de entrar nessa casa à noite? Nós vamos ver hoje de dia para ver como é que ela é, para se ela tem uma entrada fácil ou alguma coisa assim. Eu disse, meu pai falou, não concordo muito, mas se vocês querem ir, vocês podem ir, mas tomem cuidado. Se verem alguma coisa de estranho, não se arrisque, não seja tonto para arriscar suas próprias vidas. Eu disse, tá bom, pai. Passamos o resto daquela noite acordado. Quando foi pela manhã, por umas 8 horas da manhã, nós levantamos e tomamos café e fomos, Coisa simplesmente lá na casa para nós vermos. Era sinistro a casa de dia. Imagine aquela casa de noite. Eu não tenho certeza do que morava dentro daquela casa, mas com certeza era uma coisa bem sinistra. E chegamos perto da casa e tentamos achar algumas coisas, vamos dizer, para entrar na casa, mas nós não conseguimos. Tipo, vamos tentar entrar pelos fundos. Então fomos para o fundo e estava aberto, sim, mas eu não tive coragem de entrar. Os meus 3 amigos que entraram na casa. Eu confesso para vocês, a casa era realmente assustadora, pois eu nunca vi uma casa tão grande e com tantos cômodos que nem ela tinha. Mas parecia que morava alguma coisa naquela casa, pois tinha cocô de alguma coisa, de algum animal que dormia lá à noite. E os meus amigos falaram: bom, se nós queremos descobrir o que mora aqui à noite, nós teremos que vir hoje à noite. Eu já estava com medo e uma incerteza invadiu meu coração como nunca. E eu disse: não é melhor nós irmos outro dia, não? E eles olharam para minha cara e falaram: você está com medo? Eu falei: claro que não. Mas só Deus sabia como estava o meu coração, quase saindo pela boca de medo. E o pavor que eu sentia em estar dentro daquela casa. Então saímos e fomos embora para casa. No caminho, a gente discutia quem iria entrar na casa primeiro. E eu sempre falava se era uma boa ideia entrar naquela casa amaldiçoada à noite. Sabe-se lá o que mora naquela casa. E eles falaram: para de ser medroso, a gente vai na tua casa, separa umas lanternas boas e a gente vem de noite para tirar de uma vez por todas a dúvida de quem mora nessa casa e quem é o louco de estar morando nessa casa à noite. Ainda mais com essas aparições que têm aparecido ultimamente. Eu concordei. Chegamos em casa e nós fomos direto para o meu quarto. Separamos algumas lanternas boas mesmo, que iluminava longe.
e guardamos em uma mochila. Agora só era esperar a noite chegar. Aquele dia passou rápido como um raio e logo já era noite. Por volta de umas 7 para 7:30, nós saímos de casa e a minha mãe fez uma oração e nos abençoou. Mas, se nós soubéssemos o que nós iríamos encontrar naquela casa, nós não teríamos nem colocado os pés naquele lugar. Ligamos as lanternas e fomos caminhando até a casa. Cada passo que eu dava, o meu coração batia mais forte. Parecia que ia sair pela boca, de tanto medo que estava sentindo. Sabe, era medo misturado com pavor, tudo ao mesmo tempo, se é que vocês me entendem. E quando nós avistamos a casa, eu já estava tremendo de medo. Os meus amigos falaram: eu não me lembro da casa ser tão assustadora assim, à noite quanto de dia. Mas, mesmo nós com medos, nós fomos mais para perto da casa. Quando chegamos, a mais ou menos uns 5 metros da casa que iluminamos, fomos iluminando as janelas. E, sem querer, em uma das janelas parecia ter alguma coisa nos observando. Só que a lanterna passou rápido. E quando eu voltei, com um susto, eu acabei voltando a lanterna para mim ver se tinha alguma coisa. E foquei na janela. E os meus amigos falaram: o que foi que você viu? Eu vi alguma coisa nos espiando naquela janela. Mas seja lá o que estivesse naquela janela, não estava mais nos olhando. Quando um dos meus amigos falou: vamos embora daqui. Esse negócio está muito estranho. Tem alguma coisa dentro dessa casa. Nós nem fechamos a boca. Ouvimos tipo um grande bater de asas e um pular em cima do telhado. Parecia ser alguma coisa ou algum animal muito pesado, que quando pulou em cima do telhado, o telhado rangeu com as suas frágeis telhas em cima. Quando nós iluminamos, que vimos aquela criatura com poucos pelos e aparência demoníaca, e quando ela abriu as grandes asas, aí que o desespero bateu. Nós corremos o máximo que podia, e aquilo levantou voo no céu. Eu pedi a Deus de todas as maneiras para não morrer e nem ser carregado por aquilo à noite. Quando avistamos a nossa casa, aí que nós corremos. Nem que nós morrêssemos de cansado, nós não iríamos parar. Quando nós entramos em casa de uma vez, a criatura passou, cortando os céus em cima da nossa casa. E a nossa mãe falou: o que é que aconteceu, meu filho? E lá vem o meu pai, doido da cabeça: meu filho, o que é que vocês fizeram? Tá vendo? Isso daí é um demônio. E se pega vocês? Vocês não pensam não? Sei que levamos a maior bronca do nosso pai, eu e os meus amigos, pois estávamos errados sim. Arriscar a nossa própria vida só para ver quem é o mais corajoso de entrar naquela casa. Eu falei: por mim, aquela casa cai aos pedaços naquela maldita encruzilhada, mas eu não piso os pés mais lá. E foi isso que eu fiz. A partir daquela noite, eu não saía mais de casa, tinha medo de tudo que passava em cima da minha casa, sendo coruja ou alguma coisa semelhante. Eu já tinha medo, pois não era a mesma pessoa depois daquela noite. Pois só quem tem um encontro com o sobrenatural é que sabe o que realmente passa. E aquela casa foi caindo com o tempo. E hoje construíram tipo um mercado em cima daquela casa, sem saber o que vivia naquela casa antigamente, alguns anos atrás. A encruzilhada virou uma rodovia que cruza os dois lados. Pois se alguém soubesse a real história daquele lugar, daquela encruzilhada,
Possivelmente iria nos chamar de loucos, mas é melhor ser louco para eles. Mas para mim, o que eu vi naquela noite foi um demônio com asas. Boa noite.